Nós temos falado nessas últimas 2 semanas sobre evangelismo, tem sido o nosso tema em vários aspectos. O Bilão, semana passada, falou sobre, na outra semana, falou sobre a unidade, o evangelismo e a unidade da igreja. O Marcos falou sobre a evangelização na família e através da família, não é? E hoje eu quero falar de um tema muito importante e que nós temos até falado pouco aqui. Por isso eu queria a sua máxima atenção. Eu acho que podia baixar um pouquinho o microfone, viu? Que está querendo dar microfonia. O Deus missionário. Você sabia que Deus é missionário? Ah, sou eu que tenho que pôr lá, né? Irmãos, nós, como seres humanos, temos uma visão muito limitada de tudo. Nós somos como aquela ilustração muito conhecida, né? Nós somos como a galinha que fica ali no seu galinheiro e ciscando à sua volta, olhando apenas aquilo que está perto dela. Mas Deus não é assim. Deus é como a águia que lá de cima do céu, no seu voo, vê numa extensão muito maior todas as coisas. Deus tem uma visão ampla de tudo, da história, do tempo. Aliás, no acampamento dos jovens nós vamos falar a respeito do tempo, de como Deus vê o tempo e como nós vemos o tempo. Deus vê de forma totalmente diferente. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Nós somos muito limitados. Nós temos a tendência de ver todas as coisas apenas à nossa volta. E nessa sociedade pós-moderna, onde o individualismo está muito acentuado nas nossas vidas, muito mais ainda nós tendemos a ver as coisas apenas nossas, as coisas que estão e que dizem respeito à nossa vida, às nossas coisas, nossas preocupações. Mas Deus não é assim. Deus é amor. E o amor de Deus se expressa no ver mais amplamente, ver os outros. O amor é dar, é se entregar, é se dar. De tal forma Deus amou ao mundo que deu o seu Filho. O amor nos leva a olhar para fora, nos leva a olhar para os outros, nos leva a tirar os olhos um pouco de nós mesmos, das nossas questões, dos nossos problemas, e olhar para as preocupações que dizem respeito às coisas que são mais eternas e mais duradouras, ou seja, aquelas que o próprio Deus, com as quais o próprio Deus se preocupa. Deus vê o mundo. Para Deus não há fronteiras. Deus não precisa tirar visto para passar de um lugar para o outro, não precisa ter passaporte. Deus é o dono de todas as coisas, o dono do mundo. E a terra, o mundo, ele vê uma coisa só. Ele não vê países, ele não vê fronteiras e limites. Deus é um Deus missionário. O seu plano, o plano de Deus sempre foi a terra. Quando Deus fez o homem, Adão, ele colocou no paraíso e ele deu uma ordem a Adão. Qual foi a ordem que ele deu a Adão? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra e sujeitai-a. O plano de Deus para o homem, o plano de Deus para você e para mim, é que nós enchamos a terra e a sujeitemos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus queria encher a terra de seres semelhantes a Ele,
Afinal, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez toda a terra e ele disse: agora eu vou encher a terra de seres que sejam semelhantes a mim, que expressem a minha glória através de sujeitar a terra, de administrar, de governar a terra bem, assim como eu governo todas as coisas. A nossa tarefa é expressarmos a glória de Deus nesse mundo, sabendo administrá-la. Mas algo aconteceu, o pecado, a queda, que atrapalhou e que sujou, manchou essa semelhança e essa imagem de Deus em nós, no homem. E o homem então passou não a administrar e a governar bem as coisas e a criação, expressando a glória de Deus, mas ele começou a se importar e a se preocupar com a sua própria glória, e com isso estragou toda a criação, porque em vez de ele governá-la para o bem, ele passou a fazer uso dessa criação para a sua própria glória. E hoje nós vemos aí, a Bíblia diz que a criação geme, porque o homem não soube expressar a glória de Deus na sua função, na sua tarefa de governar e sujeitar a terra. E com isso, o ser humano se afastou de Deus, o pecado o afastou de Deus, e a humanidade se corrompeu no pecado, se desviou totalmente do plano de Deus, e Deus então resolve começar tudo de novo. E manda o dilúvio para lavar e limpar toda a terra e começar tudo de novo. E ele chama um homem, Noé. E se você for lá no Gênesis ver a história de Noé, depois que o dilúvio terminou, depois que Noé atracou a arca e desceu, Deus conversa com Noé e dá uma ordem a Noé. E o que é que ele diz a Noé? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e todas as coisas vão ficar debaixo do seu domínio. O plano de Deus não mudou. O plano de Deus é o mesmo. Ele quer que o ser humano, à sua semelhança, governe a terra de tal forma que expresse a glória de Deus nesse mundo. Mas, como sabemos, novamente o ser humano se corrompe, até o ponto de querer construir uma torre, conhecida como Babel. E eles dizem: vamos nos ajuntar aqui nessa cidade, vamos construir uma torre para nossa glória, e para que não sejamos espalhados por toda a terra. E a Bíblia diz que havia uma linguagem só. E Deus então novamente dá uma mãozinha. Ele confunde as línguas. De repente eles estão falando e não se entendem. E o resultado disso é que eles saem e vão para as localidades diferentes na terra. Deus queria que o homem se espalhasse por toda a terra. Esse é o seu grande plano. Mas a humanidade continua no seu caminho, se desviando do propósito de Deus e buscando apenas os seus próprios interesses e a sua própria glória. Então Deus, novamente, novo plano: vou formar um povo. E ele vem até Abraão e conversa com Abraão e faz uma aliança. E ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E famílias aqui quer dizer todas as etnias, todas as línguas, todos os grupos, todos os povos serão benditos em ti, na tua descendência, no povo que eu vou formar através de você. E faz uma aliança com esse povo.
E ele diz: se vocês me obedecerem, se vocês seguirem o meu propósito, a minha vontade, e me obedecerem, vocês serão o meu povo, e serão prósperos, e serão abençoados. Deus fez uma aliança com o seu povo. Guarde bem essa palavra, porque nós também temos uma aliança com Deus, e hoje nós vamos celebrar isso aqui através da ceia. A aliança que Deus fez conosco. Mas o povo de Deus, Israel, novamente falha no seu propósito. Por quê? Porque considerou-se exclusivo da bênção. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa bênção. Deus nos ama, mas o resto do mundo é o resto do mundo. São os gentios. Irmãos, quando achamos que a bênção é só para nós, nós perdemos completamente a visão da vontade de Deus, que é uma visão para o mundo, para toda a terra, uma visão para fora, uma igreja que só pensa em si mesmo, que só pensa nas suas bênçãos, um cristão que só pensa nos seus próprios problemas, um cristão que só busca a Deus, busca Jesus para ter as bênçãos para si mesmo, perdeu completamente a visão da vontade de Deus para a sua vida. E assim com a igreja também. Os salmos, não sei se você já reparou, estão cheios de referências às nações. Eu esqueci de falar do Isaías 49:6, que também é ali os profetas. O profeta Isaías, quando ele diz: também te dei como luz aos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Essa passagem, Isaías está falando para o povo de Israel, e ao mesmo tempo fazendo uma profecia a respeito da vinda do Salvador. E ele está dizendo isso: eu te dei como luz aos gentios. Eu formei esse povo para ser luz, para ser exemplo para as outras nações, para que os outros povos vejam que existe um povo que é governado por mim, por Deus, e assim ele dá certo. E ao mesmo tempo ele estava profetizando a respeito da vinda do Senhor Jesus, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Não é uma salvação só para vocês, povo de Deus, é para todos os povos. Os salmos: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os suas maravilhas. A gente canta isso, né? Salmo 96:3. Anunciai entre as nações a sua glória. A gente canta, às vezes nem repara, né? Os salmos estão repletos de referências. Veja o Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Que maravilha, estou pedindo a bênção de Deus sobre nós. E aí ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Nós pedimos a Deus que nos abençoe, que sejamos abençoados, que sejamos um povo rico, próspero e abençoado, para que as nações vejam que aqueles que são filhos de Deus são assim, e queiram ser como eles, e sejam atraídos para esse Deus. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Abençoe-nos Deus. Você já fez essa oração alguma vez? Essa primeira parte eu tenho certeza: abençoe-nos Deus. A segunda parte eu já não sei bem: para que todos os confins da terra o temam, venha a temer o Senhor. Pai, que eu seja uma bênção, para que lá onde eu trabalho, as pessoas sejam atraídas para o Senhor.
que eu seja próspero, não para acumular bens e me regalar nas coisas desse mundo, mas para que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa abençoada, porque eu temo ao Senhor. Essa é a oração que nós devíamos fazer. E os profetas, novamente, Daniel, foi-lhe dado domínio e glória, dizendo a respeito de Jesus, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Por que Jesus foi dado? Por que Jesus foi dado? Diz o versículo. E por que foi dado domínio e glória e o seu reino? Para que os povos, nações e homens de toda língua, todas as línguas, os sirvam. Amém? Não? Jesus não veio para salvar você apenas. Deus não quer salvar só um pequeno povo. Eu lembro que a gente cantava na igreja um hino que dizia: somos um pequeno povo muito infeliz. Não somos um pequeno povo. Deus quer que todos se salvem. Veio Jesus, veio o Salvador prometido. E o que é que Jesus falou? Um dia ele entra no templo, no local da presença de Deus, e onde o seu povo o adorava o Senhor. Ele entra no templo e vê ali uma bagunça total. Mais uma vez o povo dele saiu do seu propósito, e aquilo virou um comércio, virou interesses pessoais, as pessoas lucrando, vendendo e comprando, e ele sai derrubando mesa, ele sai dando chibatadas nas pessoas. As pessoas devem ter ficado até muito escandalizadas com aquele Jesus, que entrou daquela forma e ficou irado, e agiu daquela forma, porque ele disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Isso aqui tem que ser uma casa de oração, um lugar de adoração, um lugar em que Deus seja louvado, em que a glória de Deus seja expressa através das suas vidas, que as pessoas vejam que Deus é eterno, é santo, é poderoso. Esse lugar aqui foi feito para isso, e para que todas as nações vejam isso. A igreja existe para isso, para que a sociedade veja que Deus é quem governa e que deve governar o povo. Mas Jesus não ficou só aí. Jesus falou muitas coisas, e agora eu tenho que citar as passagens talvez mais conhecidas, e inclusive uma que está aqui, escrita aqui na frente. Jesus, antes de subir ao céu, depois que ele completou e consumou a sua obra, depois que ele havia morrido e ressuscitado, depois que ele apareceu aos seus discípulos, no momento de partir, e no momento de partir, na hora que a gente vai sair, quando você vai viajar, por exemplo, é o momento que você fala as coisas mais importantes, né? Você fala para os seus filhos: não esqueçam de apagar a luz, né? Não esqueçam de fazer isso, não esqueçam de fazer aquilo. Antes de partir, Jesus está para subir, para deixá-los aqui na terra com uma missão. E o que é que ele diz? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele dá uma ordem, e ele diz: ide, não fiquem aqui, vão, e para onde vocês forem, façam discípulos, não só daqui, não só desse país, de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, ensinem-os a expressar a minha glória através da sua vida. Mas Jesus dá uma ordem e dá uma promessa: eis que estou convosco todos
os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Se vocês vão, se vocês forem, no momento em que vocês obedecerem, eu estarei com vocês até a minha volta. Que promessa! Que gostoso saber que Jesus está conosco o tempo todo. Mas em Marcos, ele diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Ide para onde? E pregai para quem? Mas Ed, não dá para eu fazer tudo isso sozinho, não dá mesmo. Mas é a ordem de Jesus. Nós devemos ir para onde pudermos ir, para onde Deus nos enviar. Lembre-se que Deus vê o mundo, Ele não vê fronteiras. Nós é que temos essa tendência. Tem gente que diz assim: para que evangelizar em Portugal? Tem tanto brasileiro precisando ser evangelizado. É verdade. Mas Jesus nos mandou ir para todo mundo. E novamente Jesus faz uma promessa: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Promessa, ordem e promessa, ordem e progresso. Lembrei disso. Amém. Ordem e promessa. Se vocês forem, no momento que vocês forem, eu vou apoiá-los com sinais e maravilhas, e os milagres acontecerão. Ed, por que não tem tantos milagres na igreja hoje? Por quê? Porque os milagres que o povo está procurando, vocês já sabem quais são. Não tem nada a ver com o propósito de Deus nesse mundo. Se nós formos e obedecermos, quem tem saído fazer evangelismo, tem tido a experiência de que milagres acontecem, porque Jesus prometeu. E mais uma promessa de Jesus, também muito conhecida: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde, hein? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Não só aqui, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Precisamos do poder do Espírito Santo. Necessitamos desesperadamente do poder do Espírito Santo, mas não apenas para ficarmos poderosos, não apenas para que as pessoas nos admirem e dizem como aquela pessoa é abençoada, como ela é cheia de poder. Não! Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo, para que sejamos testemunhas aqui, lá e em todo lugar. Here, there and everywhere. Música dos Beatles. Aqui, lá, em todo lugar. Amém, irmãos? Tem gente me olhando assim com uma cara, né? Eu sei que essa palavra, eu me lembro que quando eu ouvia pregações sobre missões, eu me ficava muito incomodado. Eu não gostava. Confesso. E eu vou dizer por que eu não gostava. Porque quando eu ouvia sobre missões, eu sentia que Deus ficava me incomodando e me chamando. E a gente não gosta. Porque a gente está acomodado. Porque a gente quer ficar. Né? Porque a gente não quer fazer. Acha que dá muito trabalho. Mas essa é a palavra de Deus. E nós precisamos recebê-la. Então estão lá
Jesus vai, sobe, os discípulos estão em Jerusalém, fechados numa sala, orando, talvez temerosos, envergonhados, temendo o povo, pensando na ordem que Jesus deu, mas sem coragem de sair, esperando algo acontecer, e vem então a promessa do Espírito Santo, que desce sobre eles no Pentecostes, eles ficam cheios do Espírito Santo. E o que acontece, irmãos? Qual foi o primeiro milagre quando o Espírito Santo desce? Qual foi? Qual foi o primeiro milagre? Diversidade de línguas. Povo, eu vou fazer o contrário do que eu fiz em Babel agora. Agora vocês vão falar na sua própria língua, e todos os povos vão ouvir na língua deles, porque é para que vocês vão a todos os povos, é para que vocês vão falar a todas as nações, a todas as etnias. Está na hora, povo, está na hora. Novo povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, ide, fazei discípulos. Vocês agora têm o poder do Espírito Santo, e se precisar, vocês não sabem a língua, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus fará milagres. Que igreja a primitiva, que igreja cheia do Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos, um crescimento fantástico. Numa pregação 3.000, na outra mais 5.000. Que sonho, uma igreja assim, sonho de todo pastor. Eu vou pregar aqui e 3.000 pessoas vão se converter. Não tem 3.000 aqui, mas milagre é milagre, né? Milagre de pregar para 100 e 3.000 converter, já pensou? Fantástico crescimento, milagres, prodígios, ressurreições, curas, comunhão verdadeira. Eles tinham tudo em comum, estavam juntos, não é? Muita oração, todos juntos orando, convocava para oração, eles vinham, não tinham compromisso, não tinham aniversário, não tinham novela, não tinham nada. Convocava, estava todo mundo lá, não precisava convocar, eles oravam, eles estavam juntos, eles comiam juntos, eles tinham intrepidez para pregar, eles tinham coragem diante da perseguição, eles eram presos, mas mesmo assim continuavam pregando. Que igreja! Havia temor na igreja, né? Havia temor de Deus. Eles organizaram, instituíram diáconos. Que igreja! Com um defeito. Com um defeito grande. Ficou em Jerusalém. Uma igreja em si mesmada. Que delícia viver assim. Que delícia uma igreja assim. Que delícia o meu grupo caseiro. Tem comunhão, tem churrasco, tem louvor, a gente bate papo, a gente ri. É uma delícia, não vejo a hora de estar no meu grupo caseiro. Eles tinham tudo, e eles tinham a ordem e as promessas, mas estava muito bom ali em Jerusalém. Não sabemos até quando eles iam ficar. Talvez estivessem planejando, né? Tem igreja que fica planejando missões, né? Fazem conferências missionárias, fazem mapeamento espiritual, oram pelas nações, eles dão lições sobre missões. Quem sabe eles estavam fazendo isso. Mas quem sabe eles tivessem esquecido da ordem de Jesus. Nós sabemos muito bem o Atos 1:8, né? Recebereis poder. Mas sabe o 8:1? Sabe o que diz no Atos 8:1? Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos,
foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Ah, vocês não vão? Está gostoso aí? Vocês vão ter que ir. Foram dispersos pela Judeia e Samaria. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Por toda parte eles iam pregando a palavra. Estavam discipulados, estavam cheios da palavra, né? Só faltava sair, só faltava ir, só faltava ter consciência da sua missão nesse mundo. Então Deus deu um empurrãozinho, veio a perseguição, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Então a igreja sai. A igreja sai exatamente para a Judeia e Samaria, que era a profecia de Jesus, né? Vocês irão, receberão poder, sereis minhas testemunhas, tanto na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aí, se você pegar o livro de Atos e for lendo, começa um tsunami de evangelismo, de missões, uma coisa fantástica. Deus movendo aquele povo, eles obedecendo a ordem de Deus, cheios do Espírito Santo, discipulados, e Deus vai abençoando, e os milagres acontecendo, e logo você vai ver Filipe, que vai à cidade de Samaria, ele é o primeiro apóstolo que sai. Quem sabe eles ficaram em Jerusalém, mas movidos por toda aquela onda, os apóstolos começam a ir também, a ver a sua responsabilidade. Filipe vai até Samaria. Depois você vê Pedro e João indo também a Samaria para orar pelos samaritanos, para que eles recebessem o Espírito Santo. Logo depois você vê Filipe sendo levado pelo Espírito a Azoto e a todas as cidades até Cesareia. Ele indo, o Espírito Santo leva Filipe. Logo depois você já começa a ver, lendo Atos, que há convertidos em Damasco, além da Samaria e da Galileia, já para lá da Samaria. Você começa a ver e descobre Ananias, que era um discípulo ali nessa região. Logo, no capítulo 9, diz assim: a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Olha só, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aí, no capítulo 9, no versículo 32, você vê Pedro em Lida, uma outra cidade. Depois você vê e descobre Dorcas em Jope, uma discípula que foi ressuscitada pelos apóstolos, que morreu e ressuscitou. Dorcas aparece lá em Jope. Logo depois, no capítulo 10, Cornélio, aquele gentio que era bom, que fazia o bem, e que Deus manda uma visão para Pedro ir lá e orar por eles, e eles recebem o Espírito Santo. É o Pentecoste para os gentios, e ali toda a sua família se converte. Olha só o que acontece. No capítulo 11 você vai ver e descobrir a Fenícia, Chipre, Antioquia, Cirene, e os sirenos já estavam pregando aos gregos. E Antioquia, já conhecemos, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E aí Barnabé, o grande Barnabé, o meu ídolo Barnabé, é enviado a Antioquia para ajudar ali. E Barnabé então se lembra de Paulo. E ele vai atrás de Paulo, chamá-lo para ajudá-lo. E aí a coisa explode. Com Paulo, Barnabé e os apóstolos, e as viagens missionárias, e a ordem de Cristo se cumpre, o evangelho chegando a todos os lugares e a todo mundo conhecido na época, e chega até a Europa. Que história, que história. Mas se você lê Atos até o fim, você vê que Atos não tem um fim. Quando você acaba de ler, você fala: ué, não tem mais? Acaba assim? Não acaba assim. A história está sendo escrita por cada um de nós.
a igreja do Senhor. Da Europa, o evangelho vem para o novo mundo, que na época de Jesus eles nem tinham desconfiança de que existia. Vem para nós. O evangelho vem para você e para mim. Vem para a nossa família, para o nosso país, porque pessoas foram levantadas para saírem dos seus lugares, das suas casas e trazerem o evangelho para nós. Saíram do seu conforto. E o evangelho veio para nós não sem sofrimento, como na época bíblica. Havia sofrimento, havia perseguição, havia morte até, havia prisões, havia perseguição. E o evangelho chegou a nós também assim. Paulo, Barnabé, Silas, Marcos, Timóteo, Lucas, são personagens que levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel e até os confins do mundo conhecido na época, chegando até a Europa. E chegou até nós. Passaram dificuldades. Muitos, hoje ainda, passam dificuldades, são presos, são perseguidos por causa do evangelho de Deus. Irmãos, louvado seja Deus, que existem cristãos, discípulos verdadeiros, que não estão acomodados nas suas casas pedindo bênçãos materiais para eles mesmos, mas estão largando tudo e indo para pregar o evangelho a toda nação, toda criatura, sofrendo perseguição até, sendo presos, porque Deus os tem levantado para isso. E hoje o evangelho já tem chegado a países onde nunca se imaginava, a países budistas, a países islâmicos. O evangelho tem crescido de uma forma tremenda, porque Deus tem movido pessoas, tem chamado pessoas que têm atendido a esse chamado e têm ido fazer discípulos de todas as nações, até os confins da terra. Quando eu estive num encontro na Tailândia com meu pai, eu fiquei admirado, porque países que a gente nem conhece direito, tipo Sri Lanka, Butão, em todos esses lugares há cristãos que pregam, há cristãos que são perseguidos e há cristãos que falam da sua fé, mesmo diante de perseguições e perigos que correm. Conheci uma moça que ficou presa vários anos porque entregou Bíblias na China. E na China também o evangelho está explodindo, nas casas, milhões. E no tempo que eu era mais moço, se falava da janela 1040 na África. Hoje a África é o continente mais evangelizado do mundo. Louvado seja Deus. Missões é trabalho duro, é verdade, porque é a linha de frente. Irmãos, Deus sempre quis alcançar as nações, os gentios, todos, inclusive você e eu. Quando Deus escolheu e fez aliança com Abrão, para a partir dele formar um povo, não foi com o propósito de que esse povo fosse exclusivo da bênção, mas que ele fosse exemplo e modelo às nações. Quando Deus formou a igreja do Senhor Jesus, quando Deus formou essa congregação, quando Deus formou a sua congregação, quando Deus formou o seu grupo caseiro, Ele queria que ele fosse um exemplo a outras pessoas, que ele fosse luz às nações, às pessoas que estão nas trevas. E por isso, Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa, que identidade. Que identidade, eu sou sacerdócio real. Eu sou da nação santa, eu sou povo de Deus, pertencente a Deus exclusivamente. Mas eu tenho uma finalidade:
a de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Isso implica numa responsabilidade. Sim, agora nós somos povo de Deus, não éramos. Sim, agora nós temos a misericórdia de Deus, não tínhamos. Iremos falhar? Seremos como Adão? Ou como os descendentes de Noé? Ou como o povo de Israel? Temos uma responsabilidade. Fazer missões é levar pessoas desse mundo a voltarem a adorar a Deus e a temê-lo. E já é tempo, já é hora, porque o dia se aproxima. E Jesus mesmo disse: esse evangelho será pregado a todas, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Temos parte nisso. Precisamos pregar o temor de Deus. Vivemos um tempo em que não há mais temor a Deus. As pessoas não temem a Deus, não respeitam a Deus, inclusive entre os cristãos. Tudo é mais importante. Vivemos uma época de distração, de envolvimento do mundo, das coisas do mundo, de distrações. Irmãos, precisamos ser vigilantes. Precisamos cuidar da nossa missão nesse mundo. Precisamos fazer a nossa parte. Os sinais estão aí para que possamos ver e ficar vigilantes. E esse, eu creio, é um dos sinais. A gente fala de terremotos, do clima, de coisas assim, que são sinais realmente. Talvez um dos grandes sinais para mim é esse esfriamento do amor das pessoas por Deus, dos próprios cristãos, vivendo suas vidas na comodidade de suas casas, buscando bênçãos para si mesmos, olhando apenas para si mesmos, para o seu bem, para as suas preocupações, esquecendo da nossa missão de irmos a todas as nações da terra e fazermos discípulos. Ed, mas não podemos ir, não tenho condições. É verdade, nem todos vão, mas Deus chama alguns. Existe uma estatística feita por americanos, claro, que diz que em toda a igreja, em toda a congregação, 10% dos crentes têm um chamado missionário para o exterior. Aqui nessa igreja, aqui nessa congregação, tem pessoas que Deus chamou e fez e tem abençoado, para que larguem tudo e vão falar de Jesus em algum lugar. Deu capacidades, deu estudo, Deus deu dons, para que sejam usados na evangelização desse mundo. E se você não tem esse dom, você tem o dom, como igreja, de orar, de interceder e de contribuir, para que essas pessoas vão falar de Jesus. Quantos missionários voltam por falta de recursos financeiros? A igreja falha nisso. Nós precisamos, nossa igreja chama Comunidade das Nações, tem bandeira para todo lado, tem mapa mundi e tem o ID escrito ali, porque nós queremos ser uma igreja missionária. Os jovens, às vezes os próprios pais enfiam eles nas faculdades, nos cursinhos, porque querem ver. Amém, precisa, não estou dizendo que está errado, mas quem sabe alguns deles não têm chamado para ir lá morar, lá longe, em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa, onde for. E eu digo uma coisa, se eles têm esse chamado, eles só serão felizes estando no centro da vontade de Deus para as suas vidas. Nós tínhamos uma escola de ministérios e missões. Paramos porque não há mais jovens que queiram estudar. Eles estão preocupados com as faculdades e com as suas carreiras profissionais.
Precisamos dessa visão. Nada deve nos deter. Temos uma tarefa a cumprir e agora é a nossa vez. É a nossa vez. Todos somos missionários. O Chan vai falar semana que vem sobre isso. Todos somos missionários. O evangelismo pessoal. Deus é um Deus missionário. E nós, que somos o seu povo, devemos ser um povo missionário. Alguns vão ser chamados para o campo. Outros vão interceder e contribuir, sustentar essa obra. Assim cumpriremos nossa parte na aliança. E quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, glória a Deus, o Senhor virá em poder e glória nos céus para nos buscar. E a visão de Apocalipse será cumprida. João disse: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé. Imagine todos os anjos, junto com essa multidão, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E esse é o final da nossa história, da nossa missão, o começo da nossa vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, que Deus toque os nossos corações. Que Deus nos incomode realmente. Eu sei que essa não é uma palavra fácil de ouvir, mas que Ele nos leve para o centro da sua vontade. Que sejamos uma igreja missionária para cumprir a vontade de Deus de levar, de encher essa terra de pessoas que expressem a sua glória, e cada uma delas sendo luz para a salvação de pessoas de todos os povos, nações, línguas, etnias, de todas as raças. Todos os povos venham um dia a louvar o nosso Deus prostrado diante do trono e do Cordeiro. Amém? Que seja assim para a glória de Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.